Hello, hello, my dear friend, tudo bem com você? Sou o Eduardo Gaffa, esse é o canal English Coaching e eu tenho um desafio para você. Você sabe me dizer quais são as 5 formas que cada verbo do inglês pode ter, à exceção dos verbos modais, que são can, may, should, must, coisa do tipo? 5 formas que eles podem ter. Você sabe dizer? Pensa um pouquinho, rapidinho. Blá, 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 blá. Vamos pegar, por exemplo, o verbo eat, certo? Bom, a primeira delas é o eat. A segunda delas é eats. Pensa aí quando usar, nós já vamos ter frases para você encaixar essas forminhas aí. A outra que você pode ter é ate. A outra que você pode ter é eaten. E a outra, eating. Então eu posso ter a forma eat, eats, ate, eaten and eating. Certo? Atenção para a diferença nas pronúncias. Bom, você sabe então usar cada uma dessas formas em 5 frases diferentes que eu vou colocar agora? Pensa comigo aí, porque antes de a gente poder falar sobre isso e eu explicar por que cada uma dessas formas vai caber em cada uma das frases que eu vou propor, eu quero que você deixe, por favor, já seu like, que você inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e que também ative notificações para receber tudo que eu faço em primeira mão. E, fundamentalmente, o mais importante de tudo é você falar comigo. Escreva aqui embaixo se você está curtindo, se você curtiu esse vídeo, se você está curtindo os meus vídeos. Se você não está curtindo, dê suas sugestões, faça suas perguntas, me dê assunto para eu poder passar para você, explicar para você o que você quiser saber, ok? Bom, agora então a gente começa encaixando essas frasezinhas, essas forminhas verbais, as 5 formas verbais do verbo comer em inglês, nas seguintes frases. A primeira delas é a seguinte: I didn't blá 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 pizza yesterday. I didn't blá 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 pizza yesterday. A próxima: They were blá 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 pasta now. They are blá 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 pasta now. Qual dessas formas você vai encaixar nessas frases? Pensa aí, eu já vou te explicar por que cada uma delas vai entrar em cada uma das frases. Depois, a frase Mary blá 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 lots of chocolate every day. Mary blá 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 lots of chocolate every day. Depois a frase Paul blá 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 and 3 apples last night. Paul, blá blá blá, 3 apples last night. E por fim, então, we have already, blá blá blá, something. We have already, blá blá blá, something. Observe o seguinte, tá? Isso é muito importante você ouvir nesse momento. Quando nós analisamos frases isoladas, frases separadinhas, certo? Torna mais difícil da gente poder entender, porque não tem um contexto. E quando isso acontece, tá? E quando, por exemplo, você vai utilizar de uma frase para criar um exemplo, para falar com alguém alguma coisa, a partir do zero, do nada, tá? Você vai começar uma conversa, não esqueça de situar a pessoa no tempo. Ou seja, uma das grandes dicas para poder linkar essas frases com as formas verbais é ficar de olho nas palavrinhas que dão noção de tempo, ou os advérbios de tempo, como você queira, certo? Bom, vamos lá então, vamos encaixar cada uma delas, cada uma das 5 formas então, nessa forma, em cada uma das frases. Se você quer um tempinho para pensar, basta só pausar o vídeo, faça aí mentalmente, ou coloque no papel, para você então chegar comigo até o final desse desafio e acertar tudinho e principalmente entender o que vai acontecer. A primeira frase em que ele fala I didn't blá 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 pizza yesterday, qual é a forma que você vai usar? Bom, porque nós estamos utilizando do auxiliar did, certo? Eu já sei que a frase é passado. E quem confirma isso é a palavrinha yesterday. Bom, trata-se então de um tempo verbal chamado passado simples, que é quando nós fazemos algo e dizemos quando fazemos, certo? Então você deve pensar aqui, tem 2 formas concorrendo, certo? É a forma eat e a forma ate, que é o passado do eat, correto? Porém, para fazer negações ou perguntas, nós utilizamos de um auxiliar, que aqui por ser passado, o auxiliar é did. E se quando o auxiliar está presente numa frase, o verbo principal, que é o verbo que fala, que dá a informação da frase, ele vai ficar inalterado na sua forma básica, como ele veio ao mundo. Por essa razão, então, a primeira frase a gente vai dizer I didn't eat pizza yesterday. I didn't eat pizza yesterday, porque utilizamos do auxiliar, então o verbo, a forma verbal que vai ali é a forma básica do verbo comer. Beleza, deu certo? Vamos para a próxima então. Agora quando eles dizem assim, ó, they are pizza now. They are blá 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 pizza now. Veja, se eu estou falando que é agora,
eu uso essa expressão now para falar de uma coisa que está acontecendo enquanto eu estou vendo ela acontecer. Então, se isso está acontecendo, esse é um ato chamado contínuo, ou em inglês, continuous. Por essa razão, você vai usar o ing no final do verbo. Veja que aqui quem me garante isso também é o verbo to be que vem antes. Eles estão comendo, ando, endo, indo, certo? Do português, chamado gerúndio do português, tem como correspondente o ing no inglês, para falar de uma coisa que está acontecendo, ou que estava acontecendo. Nesse caso aqui, eles estão comendo pizza agora. They are eating pizza now. Ou pizza, ou pasta now. Ok, deu certo também? Espero que sim. Vamos para a próxima. Olha só agora. Mary, 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 lots of chocolates every day. Veja, ela blá blá blá, um monte de chocolate todo dia. Certo? Então ela come demais chocolate e é todo dia. Isso mostra que é uma coisa que acontece no presente, que sempre acontece, que acontece naturalmente. E aí então a gente utiliza de um tempo verbal chamado present simple ou de presente simples, que fala de coisas que acontecem naturalmente ou de verdades universais. Mas não esquente muito a cabeça com essas definições. Mas pense que se ela faz isso com frequência e que é todo dia, então é porque ela come. E se ela come, você também não pode esquecer que quando a gente está conjugando um verbo, certo? No presente, e o sujeito for he, she ou it, ou ele, ela, ou o animal, ou o objeto, no caso do pronome it, a gente vai usar o verbinho terminando em S. Por essa razão, então, o que nós vamos colocar aqui é que Mary eats lots of chocolates every day. Você conseguiu essa também? Bom, vamos fechar todas lá, estamos chegando no fim. Depois aqui a gente tem que o Paul, blá blá blá, 3 apples last night. Veja bem, essa frase, assim como a primeira frase, falam de passado. Como é que eu sei? Porque lá em cima eu tinha yesterday e aqui embaixo eu tenho last night, certo? Então são duas frases que estão no passado simples. Quando eu fiz uma coisa, isso é importante você lembrar. E digo quando, ou quando é importante dizer quando eu fiz essa coisa. Bom, veja só, a frase é afirmativa. Não precisa usar do auxiliar did, né, para fazer pergunta, porque não é uma pergunta, e nem didn't para fazer uma negação. Então, se o auxiliar não está trabalhando, quem é que vai trabalhar agora? O verbo principal. Quem é o principal? É o verbo eat. Como é que é a forma do eat no passado? A forma do eat no passado é ate. Por essa razão, então, Paul ate 3 apples last night. Você conseguiu? Bom, por eliminação agora, então, só sobrou uma forma, certo? Mas eu quero explicar por que dessa forma. Veja essa última frase. We have already blá 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 something. Alguém chegou na sua casa, você ofereceu alguma coisa para essas pessoas comerem. E as pessoas disseram no thanks, because, porque, né? We have already blá 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 something. Veja só, a gente está usando aqui uma frase em que não tem nenhuma relação, não tem nenhuma informação de tempo. Só fala que as pessoas não sei o que, alguma coisa, certo? Veja bem, quando eu uso esse advérbiozinho already, ele me dá uma situação de tempo de uma coisa que já está acabada, certo? E essa é a posição dele, diferente das outras posições das expressões de tempo que aparecem nas frases. Em geral, as primeiras quatro frases trouxeram expressões de tempo mostrando lá no finalzinho da frase, percebeu? Aqui o already tem uma posição diferente. E esse tempo verbal aqui é aquele chatinho, tá? Só para mencionar, que chama present perfect, que é utilizado para falar de uma coisa que já aconteceu, que recentemente aconteceu, certo? Mas que não importa necessariamente dizer quando, porque se eu quero dizer quando, eu vou usar frases do passado simples. Tá claro aqui em cima? Como eu disse ontem e como eu disse a noite passada. O que acontece então é que do lado desse verbo have, que é um verbo auxiliar, certo? A gente vai ter que ter necessariamente um particípio. E aí então eu tenho que usar o verbo eat na forma do particípio, que é a forma eaten. Por essa razão então, we have already eaten something, quer dizer que nós já comemos alguma coisa. Perceba que a tradução é estranha porque ela é de passado, mas você não tem que traduzir essa frase literalmente porque não dá. Você tem simplesmente que entender que essa construção que traz o verbo have junto de um particípio fala de uma experiência passada, de uma coisa que já aconteceu, certo? Que é o caso aqui exemplificado com we have already eaten something. Bom, não sei se você conseguiu preencher todos esses espaços, espero que sim. E se não sabia como preenchê-los corretamente, que agora tenha entendido definitivamente para poder utilizar dos verbos. E veja só, todos os verbos têm 5 formas, à exceção dos verbos
dos verbos modais e, é claro, do verbo to be, que vai variar um pouquinho, que no presente ele tem am, ele tem are, ele tem is, e no passado ele tem was e were. O to be é o verbo mais importante de todos porque ele tem essas diferentes conjugações, mas todos os demais verbos, não importa se eles são regulares, ou seja, tem o passado e o particípio em ed, terminando em ed, ou irregulares, que tem o passado e o particípio terminando em formas diferentes, como é o caso aqui do verbo eat, ate no passado, eating no particípio, certo? Não importa, porque todos eles vão ter então 5 formas e a gente então eu tentei aqui passar para você um pouco da minha experiência para como utilizar essas 5 formas e argumentar por que você está utilizando cada uma delas e para você usar com confiança. I hope you liked this video and I see you next one, okay? Thank you so much. God bless you. Bye bye. Now.